Você é de esquerda, de direita ou de centro? Fique neste vídeo até o final e descubra que talvez você não esteja do lado que acha que está. Olá, seja bem-vindo ao Semanário do Pensamento. Nesta semana estamos falando um pouco sobre o espectro político, esquerda, direita e centro. É comum, quando vamos às urnas e estamos próximos de um período eleitoral, procurarmos saber a ideologia de um candidato. Se ele é de direita, se ele é de esquerda, se ele é de centro, centro-esquerda, centro-direita. Mas de onde vêm essas nomenclaturas? Como é que surgiu essa ideia de criar um espectro político, separando e classificando as ideologias em uma linha reta, em que vai da esquerda para a direita e no meio tem o centro? Bem, não se sabe ao certo como surgiu essa ideia. Porém, a maioria dos historiadores estudiosos concordam que a nomenclatura ou surgiu, ou pelo menos se popularizou, durante a Revolução Francesa no final do século XVIII. Naqueles tempos, era tido como direita aquele que apoiava a monarquia, e os que apoiavam a revolução, a alteração da ordem social de uma forma mais radical, até mais branda, eram considerados de esquerda, ou se auto-intitulavam dessa forma. Portanto, quando surgiu a nomenclatura, o termo designava à direita aqueles que eram a favor de tudo que a monarquia francesa defendia e representava: o Estado absolutista, as tradições morais, religiosas, a hierarquia social, a separação em castas, o primeiro Estado, o segundo Estado e o terceiro Estado, e tudo mais que a monarquia francesa defendia, ou as monarquias em geral na Europa defendiam. A esquerda eram os opositores, eram os que queriam a democracia, eram os liberais. Em geral, a direita continha os conservadores e os reacionários, enquanto a esquerda tinha os liberais e revolucionários. Nos lugares onde havia disputa política entre os republicanos e os monarquistas eram de direita enquanto os republicanos eram à esquerda. Onde havia disputa colonial, o partido da metrópole era o partido da direita, e os coloniais, os que defendiam a independência, eram de esquerda. Da mesma forma, onde havia disputa entre os conservadores e os conservadores eram de direita e os liberais de esquerda. Ao longo do tempo, com as conquistas de lado a lado, essas nomenclaturas foram se misturando, as ideologias se mesclando. Essa visão linear do espectro político acabou sendo suplantada. Hoje, muitos teóricos e cientistas políticos acreditam viver e analisar a política através de um espectro mais planificado, ou seja, existem sim várias vertentes que estão equidistantes entre si e entre as outras. Dessa forma, analisar o espectro político como uma linha entre a esquerda e a direita, com o centro no meio, acaba sendo uma visão bem simplista. Se não vejamos, no período da Revolução Francesa, no início da usabilidade dessa terminologia, a direita era vista como a defensora do Estado máximo, como aquela que defendia a intervenção plena do Estado na economia. Hoje, a nova direita se vê de uma forma completamente inversa. São os neoliberais, que se dizem da direita por serem conservadores nos costumes, enquanto a esquerda é liberal nos costumes, mas defende um Estado forte, pois acreditam seus defensores que só assim poderá haver as reformas sociais radicais necessárias para uma sociedade mais igualitária e justa. Para muitos teóricos, o espectro político pode ser visto de várias formas. Ele pode ser tanto um antagonismo entre o poder do Estado ou o menor poder do Estado, como o socialismo estatal e o liberalismo capitalista, tanto quanto um Estado democrático versus um Estado autoritário. E dessas duas formas haveriam várias formas de ser um Estado autoritário, da mesma forma que poderiam ter várias formas de ser um Estado democrático e liberal. Veja o caso, por exemplo, de países como Noruega e Suécia, que são monarquias constitucionalistas, têm política econômica liberal e política social bem próxima de um socialismo. Assim, essa nomenclatura direita-esquerda, para nós daqui do semanário, parece um pouco obsoleta e retrata uma realidade de mundo na qual ela foi criada que não existe mais, dado a pluralidade de visões políticas que foram criadas no mundo. Hoje em dia temos várias vertentes diferentes que
podem ser aceitas, e reduzir todas elas à dicotomia direita-esquerda é tentar reduzir, é tentar diminuir a grande diversidade política e ideológica que existe no mundo hoje, que é possível ser acessada. É uma tentativa de se comunicar com as massas, na qual 90% não consegue entender a realidade. Separar em polos, polarizar a política, é mais simples para convencer aqueles que têm menos cultura e são mais ignorantes. Por isso, no Brasil principalmente, a política é tão reduzicionista e tão precária, limitando-se a dizer quem é o pior político, quem é o menos pior e quem vai quebrar o Brasil nos próximos 4 anos. Se você quer ver mais pesquisas sobre política, filosofia, economia e história, se inscreva no canal, porque é isso que nos ajuda, é isso que nos motiva, é isso que nos mantém. Não recebemos nenhum apoio político, nenhuma verba, nenhuma publicidade. Se gostou do vídeo, curta. Se não gostou, dá o dislike. Assim nós sabemos se estamos indo bem ou estamos indo mal. Muito obrigado. Valeu!